Louvado seja para sempre o nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos orar. Eu tive um problemazinho e nós vamos orar e fazer trazer a palavra ao amanhecer, fazer o nosso devocional. Querido Deus, Pai Santo, Pai bondoso que está nos céus, nós estamos em Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua igreja. E queremos, meu Senhor, suplicar pelos nossos irmãos. Abençoa e guarda cada vida, manifesta o Teu santo poder, o Teu grande poder na vida da igreja, abençoando e guardando cada um. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. O nosso desejo é comunicar a palavra do nosso Deus, trazer uma expressão de louvor, de amor, de confiança para os que têm realmente a graça do Senhor, desejam ter comunhão com Deus e buscar a sua santa orientação. O nosso sentimento é de devedor, o meu sentimento é de devedor. Eu sou endividado com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E jamais pagaria a dívida, jamais pagaria o preço da redenção, porque isso foi Jesus quem pagou. Mas eu devo reconhecer a importância da igreja e fazer alguma coisa para a glória do Senhor e edificação dos meus irmãos. A nossa leitura hoje, no Salmo de número 55, versículo 1, 17 a 20. E nós temos este privilégio de acreditar na palavra e buscar a proteção do nosso Deus. O Salmo 1 diz: Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Versículo 17. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e tampouco temem a Deus. Puseram suas mãos nos que tinham paz com ele, e romperam a sua aliança. Louvado seja o nosso Senhor para sempre. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos fala deste privilégio, um princípio grandioso e glorioso de ter comunhão com Deus. O salmista tinha comunhão com Deus. E, mesmo tendo comunhão com Deus, passou pelas experiências que nós temos na vida. Alguma angústia, alguma tristeza, alguma perseguição, alguma acusação falsa contra nós, alguma, desilusão, algum problema familiar. Muitas vezes nós somos tentados a questionar o porquê. Bem-aventurado e feliz quem não questiona, quem simplesmente busca entender ou silenciar diante de Deus, porque o silêncio é um aprendizado. No silêncio nós aprendemos, no silêncio Deus fala, no silêncio Deus proclama, e se a gente se atém ao silêncio de Deus, muitas vezes nós aprendemos a confiar mais. Eu sei que o meu Redentor vive, dizia o Jó. E ninguém teve maior sofrimento, ao ponto dos estudiosos ou especialistas em desculpas e dúvidas questionar a realidade daquele homem, porque a descrição da sua provação foi terrível.
mas ele continuou confiando. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Às vezes falta, mediante a profundidade, a dimensão da angústia, do sofrimento, às vezes falta coragem, às vezes falta em nós aquela disposição, porque já oramos tantas vezes pelo mesmo problema e não tivemos ainda a solução, e todo mundo no sofrimento se torna imediatista. Qualquer pessoa, qualquer um, quando exposto às intempéries da vida, os sofrimentos, principalmente com injustiças e traições e perseguições, a gente se torna imediatista, a gente quer que Deus haja agora. Mas Deus, muitas vezes, nos quer ensinar uma lição mais profunda e duradoura e mantém silêncio. Neste versículo 17, o adorador expõe sua perseverança. Ele diz: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Por que esta ordem está aqui? De tarde, de manhã e ao meio-dia. Porque no nosso conceito, o dia começa pela manhã. Mas na tradição dos hebreus, na tradição escriturística, o dia começa ao pôr do sol. No pôr do sol, os judeus iniciam o Shabá. Ainda hoje é assim. Existem seitas cristãs muito mal alicerçadas, principalmente aqueles que estão alicerçados em profecias falsas de mulheres e de homens sem temor ou arrogantes, porque profetizar era um ministério no passado. Profetizar hoje é um dom quando Deus assim quer utilizar a instrumentalidade de um servo, de uma serva, de um ministro. Deus pode usar qualquer pessoa, inclusive infantil. Deus pode usar crianças, jovens e adultos, mas não é um ministério profético, é um dom, um recurso espiritual com a finalidade de edificar, fortalecer, exortar para o bem da igreja. Então, aqui está nesta ordem de tarde, de manhã e ao meio-dia, porque era assim no costume dos hebreus, no costume judaico, no contexto das Escrituras. No versículo 18, diz: livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Eram muitos adversários, muitos inimigos, fazendo injustiça, criando problemas. Mas Deus me livrou e eu não saí machucado, traumatizado, injuriado, ferido. Não, eu saí vencedor, porque Deus livrou em paz a minha alma. Era uma guerra, mas o Senhor me manteve a tranquilidade, a calma, a confiança, porque Ele é o meu Senhor. Livrou em paz a minha alma. Era guerra, mas em Deus eu tinha paz. Em Deus eu tenho paz. Na guerra eu tive paz. Paz com Deus. A paz com Deus é algo tão profundo e significativo que nós esperamos a vitória e não tem como ser decepcionados com Deus. Ninguém se decepciona com o Senhor. Os ímpios, porque acusam todos os ímpios, são perversos. Mas
um justo, um justificado, um servo de Deus, um homem temente, uma mulher temente, não acusaria Deus de injustiça ou infidelidade ou perseguição ou maldade. Deus ouvirá e os afligirá. Aquele que preside desde a antiguidade. É Deus, referência a Deus. Deus ouvirá e os afligirá. Aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles, nos adversários, nos que fazem o mal, nos que moviam a guerra contra mim, versículo 18, nos inimigos de Deus e nos inimigos do povo de Deus, não há mudança, não há nenhuma mudança, não há nenhum temor, nem tampouco temem a Deus. Puseram suas palavras, puseram suas mãos nos que tinham paz com ele, romperam a sua aliança. O que acontece com os homens quando se dão à perversidade? O Senhor fala sobre a grandeza do perdão, do amor, do poder, mostra a condição espiritual para cada indivíduo, mas eles não aceitam, não têm temor, não buscam a paz, não acreditam e procuram fazer sua própria vontade. Não tendo o benefício, não tendo o alcance, não tendo o almejado, rompe a aliança. Rompe a aliança. O versículo 20 diz que puseram suas mãos nos que tinham paz com Deus. Os inimigos, os perseguidores, puseram suas mãos nos que tinham paz com ele e romperam a sua aliança. Muitos, durante toda a história, tanto a história da igreja da antiga aliança, Israel não era simplesmente uma nação. Israel era uma igreja. A descrição é de que seria um povo adquirido, um sacerdócio real, um povo santo, uma nação eleita, para ministrar o conhecimento de Deus, a bênção de Deus, o temor de Deus, tudo que diz respeito à grandeza de Deus para todas as nações do mundo. A igreja da antiga aliança falhou. Era previsto a falha da igreja da antiga aliança. É tanto que também era predito desde o primeiro livro da Bíblia Sagrada, o Gênesis. Ali, no Gênesis, Deus promete a redenção da humanidade. Aí vem Jesus, nascido de mulher, se torna nosso igual, o Filho do Homem. Ele era conhecido como Filho do Homem e conhecido como Filho de Deus. Como Filho do Homem, participou da nossa natureza e experimentou a morte pelos nossos crimes, pelos nossos pecados. E como Filho de Deus, venceu a morte, ressurgiu e subiu ao céu gloriosamente, nos dando graça, nos dando a sabedoria, o poder de acreditar e guardar a nossa aliança. Os nossos inimigos, os inimigos de Deus, romperam a aliança, não querem ouvir falar de Deus, não acreditam em Deus, não aceitam a palavra de Deus, não se sujeitam aos mandamentos do Senhor, à instrução do Senhor. E perseguem,
aqueles que têm paz com Deus. Nós sabemos disto pelas Escrituras e devemos nos esforçar todos os dias para manter a nossa paz e comunhão com o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, esta é a palavra de hoje, para o nosso coração, para nosso vigor, para nossa fortaleza, para nossa instrução. É uma bênção. Eu sou feliz porque faço, porque acredito. E a nossa intercessão hoje, meus amados irmãos, é por uma família muito especial na nossa vida, na nossa família e no nosso ministério. Me refiro ao irmão André e à irmã Fátima. Irmão André e irmã Fátima estão conosco há 18 anos. Acho que 18 anos. Passaram conosco por várias experiências de profunda grandeza e agradavelmente serviram ao Senhor conosco. E hoje, a gente numa outra ação, numa outra missão, eles não estão conosco, mas eu fui gentilmente devolver eles para a igreja onde nós começamos. E eles estão bem com Deus, mas estão sofrendo problemas de enfermidade na família. 2 irmãos da irmã Fátima enfermos, a mãe do irmão André, bem velhinha, já bastante enferma. Vamos orar por eles. É a nossa intercessão. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela vida, pela salvação e pelo teu cuidado paternal. Querido Senhor, abençoa e guarda a tua igreja, crianças, jovens e adultos. Abençoa a nossa igreja, nosso pastor, os nossos irmãos. Nos dá graça e vitória, abençoa os nossos filhos na graça. Agora, Senhor, te apresentamos especialmente o André e a Fátima. Toma eles em tuas santas mãos, Pai. Abençoa, meu Senhor, a Aninha. Toma em tuas santas mãos. Abençoa a Dona Hélia. Abençoa toda a família. Guarda eles, meu Senhor. Dá graça, sustenta com a tua mão forte e poderosa, dando, meu Senhor, coragem e vigor. Graça, Senhor, nos momentos de provações familiares. Abençoa os irmãos da Fátima que estão enfermos. Ó Deus, dá vitória ao casal e dá vitória à sua família. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.